Saúdo vocês com a graça e paz do Senhor Jesus. Bem-vindos e obrigado por sua companhia aqui no meu canal Aprendendo Bíblia. Hoje nós vamos falar um pouco sobre esses conflitos por conta da guerra no mundo, tensão entre as nações e vamos trazer aquilo que é de essência do nosso canal. Aprender a Bíblia, ler a Bíblia é essencial para que nós possamos lidar com esses momentos que estamos vivendo agora. Momentos difíceis que devem se intensificar, infelizmente. E isso não sou eu que digo, mas sim a própria palavra de Deus que nos mostra isso. Então fique até o final do vídeo, compartilhe para que mais pessoas que você queira que assistam esse conteúdo sejam edificadas, não pelo que eu vou dizer propriamente, falando, mas pela palavra de Deus que nós vamos ler aqui também. Deixa o like, os comentários aí abaixo ficam abertos e também conto com a sua inscrição aqui para ajudar a gente a crescer na plataforma, tá bom? Só lembrando a vocês que nós temos links aí na descrição deste vídeo para que você possa participar aí do nosso grupo no WhatsApp, tá bom? Nós fazemos estudos ao vivo lá todas as quartas-feiras, inclusive estamos estudando lá Apocalipse às quartas-feiras às 8 da noite, tá? Você está convidado, amém? Bom, meus irmãos, a notícia aqui que a gente está com ela na tela, mostra que o Irã atacou bases militares dos Estados Unidos no Catar. Tá? As explosões foram vistas de Doha e isso acontece logo após os Estados Unidos atacarem também o Irã, meio que tomar as dores ali da guerra de Israel com o Irã e buscando defender Israel, atacou bases iranianas, e tudo mais, com várias explosões terríveis lá, enfim. E aí a Rússia e a China ofereceram apoio ali, mas segundo alguns especialistas, esse apoio ao Irã é um apoio retórico, não um apoio militar, é mais para deixar registrado, digamos assim, mas não sabemos. O fato é que quem é cristão de verdade fica meio tenso com essas informações, porque a gente já associa com as palavras de Jesus, com o sermão profético que Jesus falou. Mas dentro desse sermão profético, além do alerta, Jesus deixa conselhos e conforto para nós também. E é isso que eu quero mostrar para vocês, trazer para vocês no vídeo de hoje. Aqui em Mateus 24, nós vemos que Jesus afirma que nós ouviríamos de rumores de guerra e também de guerras. Então, assim, não é só rumor. Olha, eu acho que está acontecendo uma guerra ali, parece que está acontecendo outra guerra acolá. Não, eram rumores e também guerras que estariam acontecendo. E é isso que a gente tem ouvido muito nos últimos tempos. Alguns falam, mas Roberto, a gente escuta falar de guerra desde sempre, desde os tempos de Jesus, haviam rumores de guerra e tudo mais. Mas o que Jesus está querendo dizer aqui é que no tempo do fim aconteceria uma intensificação de tudo isso. Sempre houveram terremotos, nação contra nação, fome, doenças, sempre houveram essas coisas, O próprio tempo de Jesus lá mostra em livros, na Bíblia mesmo, em livros históricos, terremotos que aconteciam, desastres naturais, enfim. Mas Jesus está dizendo aqui que a intensidade dessas coisas ia aumentar. A gente começaria a falar assim, olha, nossa, está acontecendo terremoto como nunca antes, estão acontecendo guerras como nunca antes, esse tipo de coisa. E a gente vê esses conflitos acontecendo, Só que Jesus fala que isso seria o princípio das dores ainda, tá bom? Então, é aquilo que eu falei, há de se intensificar, desculpe. Em Marcos 13, fala o seguinte, quando vocês ouvirem falar de guerras e rumores de guerra, não se perturbem. Então esse é o conforto que Jesus traz pra gente. Não se perturbem, não fiquem ansiosos, porque essas coisas devem acontecer. É necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá terremotos em diversos lugares e haverá fomes e tribulações. Estas são o princípio das dores. Agora em Lucas ele fala algo também bastante interessante, dizendo assim, vejam que ninguém engane vocês, porque virão muitos em meu nome nesse tempo, dizendo, eu sou o Cristo e o tempo está próximo. Não vão, portanto, após eles. E quando vocês ouvirem falar de sedições, guerras, não se assustem, porque é necessário que isso aconteça primeiro,
mas o fim não será logo. Então, ele disse: levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá vários lugares que terão terremotos, fomes, pestilências, haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. E aí ele fala depois, mas antes de tudo isso acontecer, olha, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-os nas sinagogas e às prisões e conduzindo até os reis e presidentes por amor ao meu nome. Então alguns interpretam que isso seja o que os apóstolos passaram, porque Jesus estava falando isso para os apóstolos. Os apóstolos passaram por isso daqui. E ele falou, antes dessas coisas acontecerem, vão lançar vocês na prisão. Mas também algumas pessoas acreditam que isso pode ser para o tempo do fim. Está falando de vão lançar vocês, cristãos, na prisão. Então haveria de acontecer uma perseguição antes, né, aos cristãos, para depois começarem a acontecer essas coisas se intensificarem. Então alguns acreditam assim. Mas o fato é que Jesus nos deixou conforto nessas palavras, porque além de alertar o que estaria para acontecer, ele diz, não se preocupem, vocês que são cristãos, fiquem tranquilos, porque essas coisas precisam acontecer, confiem em Deus. E confiar em Deus nem sempre é uma tarefa muito fácil. Se você for ver relatos bíblicos de pessoas que confiaram em Deus, que confiaram inteiramente em Deus, muitos tiveram que dar até a sua vida por conta dessa confiança, por conta desse amor. Por amor ao evangelho, os apóstolos morreram, né? Foram martirizados, foram decapitados, como é o caso de Paulo. E nem sempre é fácil seguir e cumprir a vontade de Deus. Mas a vontade dele é perfeita. A vontade dele é para que nós tenhamos vida em abundância e vida eterna. Então, o que adianta a gente viver aqui 90 anos nessa terra, fazendo coisas erradas e sendo elogiado pelo mundo, se a gente vai perder a nossa alma depois? Vai perder a eternidade com Cristo e vai passar a eternidade no lago de fogo. Então é melhor a gente viver 30 aqui, 20, passando dificuldades, para viver a vida eterna de glória com Jesus, né? Então que nós possamos nos confortar nessas palavras de Jesus, entender que é necessário que essas coisas aconteçam e que seja feita a vontade do Senhor. E que o Senhor poupe, proteja os seus filhos de toda essa artimanha, né? Talvez do inimigo, para tentar uma nação contra a outra, para que eles possam se envolver em guerra e destruição. Deus abençoe a sua vida, que a graça e paz do Senhor Jesus esteja com você.